Dezenas de milhares de pessoas foram esterilizadas em programa promovido por cientistas americanos. Uma história que caiu no esquecimento. A logomarca do programa de eugenia dizia: Eugenia é a direção própria da evolução humana. Como uma árvore, retira seus materiais de muitas fontes e os organiza em uma unidade harmoniosa. A 1 hora de Nova York, no vilarejo de Cold Spring Harbor, há um laboratório de investigação genética, que foi fundado em 1890, pouco depois de Charles Darwin publicar A Teoria de Evolução e Seleção Natural. O guia do local explica que entre o final do século XIX e o começo do século XX havia uma tendência de reprodução seletiva. Se um ser humano era considerado indigno de transmitir sua hereditariedade às gerações futuras, era esterilizado contra sua vontade. Felizmente, essa prática já não é aceitável, mas nós somos muito honestos sobre essa parte da nossa história. Falando sobre os erros do passado, se pode aprender a adotar práticas melhores no futuro, afirma. Essa é a história da eugenia dos Estados Unidos. Muita gente associa a palavra eugenia aos nazistas e ao Holocausto, mas isso está errado. Na verdade, Hitler aprendeu com o que os Estados Unidos haviam feito, afirma Daniel Kevles, historiador da ciência da Universidade de Yale, aposentado recentemente. Segundo Kevles, para entender a eugenia, é preciso voltar à Inglaterra vitoriana. Em meados de 1800, tudo começou com as ideias de Francis Galton, cientista que era primo de Darwin. Ele era antropólogo, geógrafo, explorador, inventor, meteorologista, estatístico, psicólogo, mas o que lhe fascinava acima de tudo era a genialidade e a herança biológica. Galton acreditava que se conseguíssemos encontrar a maneira de quantificar essa hereditariedade, poderíamos controlá-la e produzir humanos melhores, como fazemos com o gado e com as plantas. A esse novo programa de reprodução seletiva, que permitiria tomar as rédeas da nossa evolução, se deu o nome de eugenia. Não era irracional que biólogos como Galton pensassem que se as ciências físicas estavam mudando o mundo tão dramaticamente, as ferrovias, a luz elétrica, o telefone, as ciências da vida poderiam fazer o mesmo. Até a virada do século, a ideia de Galton estava se disseminando pelo mundo. Começou a enraizar-se nos Estados Unidos, em parte porque nessa época as pessoas estavam preocupadas com o que estava acontecendo com suas cidades. Seus apoiadores tinham uma tendência de ser da classe média, brancos e bem educados, que se sentiam perturbadas com as favelas industriais. Desde a Revolução Industrial, a partir de meados do século XIX, os camponeses começaram a ir para as cidades em busca de trabalho nas fábricas. Foi uma das primeiras vezes na história que os Estados Unidos tiveram de enfrentar problemas sociais urbanos. Crime, prostituição, alcoolismo, pobreza. Além dos camponeses, os imigrantes também estavam chegando em grandes ondas, vindos do sul e do leste da Europa. Houve fatores nos primeiros 15 anos do século XX, nos Estados Unidos, que criou um público para a eugenia. A teoria deu àqueles que estavam aterrorizados com o que viam nas ruas uma estrutura biológica para a compreensão da situação. Tudo se resumia a problemas hereditários. No entanto, não era precisamente a isso que Galton se referia. Para o vitoriano, a eugenia tratava de fomentar a reprodução de gênios. Foi nos Estados Unidos que a eugenia ganhou contornos mais negativos. O controle de quem se reproduziria e quem não teria esse direito. Isso acontecia porque nos Estados Unidos parecia estar se degenerando a situação. Essa era a palavra usada na época, disse Kevles. A eugenia é normalmente tratada como uma pseudociência, mas no meu ponto de vista, ciência é o que os cientistas fazem. E nessa época,
Muitos cientistas estavam interessados na eugenia. A eugenia não interessou somente a cientistas maus, mas também a aqueles que queriam saber como herdávamos certas características. Em 1910, foi criado um laboratório perto da cidade de Nova York, citado no começo dessa reportagem, que se chamava Oficina de Registro de Eugenia. Lá as informações eram coletadas, arquivadas e processadas. Eles estavam interessados em todo tipo de característica, desde a cor dos cabelos e os olhos, até o daltonismo e a epilepsia, além de curiosidades como o amor pelo mar, algo que chamavam de ciganismo, genes de guerreiros, até outros menos exóticos, como a promiscuidade, controle moral, vagabundagem e sobriedade. Apesar disso, a eugenia se converteu em uma palavra familiar nos Estados Unidos. Aparecia nos jornais, no rádio e nos filmes. Nas feiras agrícolas, começaram a aparecer alguns concursos de famílias mais aptas. Eram como os de gado. Só que as famílias se submetiam a provas médicas, psicológicas e de inteligência, além de entregarem um histórico familiar. Os ganhadores recebiam uma medalha com a seguinte frase bíblica: tenham uma bela herança. Salmo capítulo 16, versículo 6. Além desses, também havia concursos nas universidades, e os jovens mais privilegiados eram incentivados sobre o dever de se reproduzir. Todo mundo era eugenista, porque não sabiam dos crimes que seriam cometidos por causa dessa palavra, afirmou Kevles. Em meados de 1920, esterilizar pessoas era legal em alguns estados americanos, mas ainda não havia uma lei federal para a esterilização compulsiva nos Estados Unidos. Muitas das leis estaduais foram levadas às cortes e anuladas porque os juízes não aprovavam esterilização sem consentimento. Mas em 1927, foi emitida uma decisão sobre a constitucionalidade da esterilização por eugenia. O caso Books vs Bell ficou famoso na Suprema Corte e representou um ponto de inflexão na história da eugenia nos Estados Unidos. Carrie Buck era uma jovem interna na colônia estatal de Virgínia para epiléticos e débeis mentais. O superintendente era John Bell, que queria impedir que ela tivesse filhos. O caso chegou à Suprema Corte e os juízes, depois de aceitarem que tanto ela como a mãe eram débeis mentais e promíscuas, votaram 8 a favor e 1 contra por sua esterilização. Além de determinarem que isso era constitucional, os juízes ainda afirmaram que seria irresponsável não fazê-lo. O veredito, escrito pelo juiz Oliver Wendell Holmes Jr. em 2 de maio de 1927, dizia: é melhor para todo mundo se, em vez de esperar para executar os descendentes degenerados por algum crime ou deixar que morram de fome por causa da imbecilidade, a sociedade possa prevenir aqueles que são manifestadamente inaptos de se reproduzirem. O princípio que sustenta a vacinação obrigatória é suficiente amplo para cobrir o corte das trompas de Falópio. 3 gerações de imbecis são suficientes. Se a eugenia era popular antes desse veredito, a partir desse momento era lei. Nos anos 30, a esterilização disparou, lembra Kevles. Os surdos, cegos, epiléticos, débeis mentais e até pobres eram esterilizados, já que a pobreza tinha seu próprio diagnóstico médico. O pauperismo. Qualquer pessoa considerada um obstáculo para a sociedade estava em risco. Cerca de 60 a 70 mil indivíduos foram esterilizados nos Estados Unidos. E o mais surpreendente é que em alguns estados, como a Virgínia, a esterilização continuou até 1979.
Segundo o advogado Mark Bode, da cidade de Lynchburg, na Virgínia, depois da Segunda Guerra Mundial, a eugenia foi associada aos nazistas e quase ao mesmo tempo, nossa compreensão sobre a genética começou a se expandir e ideias como a da teoria caíram em descrença. Por isso, a lembrança da eugenia não relacionada ao Terceiro Reich foi se apagando.